O corredor do tribunal cheirava a álcool e desinfetante, como se cada parede tentasse lavar os segredos que ali seriam expostos. Luzes frias refletiam nos dedos entrelaçados da minha mão direita, onde o anel brilhava, pequeno, obstinado, lembrando que ainda há algo que não cabe nas mãos do outro, a minha história. O juiz se acomodava, a gravata do meu marido, ajustando-se como um lembrete cruel de que o tempo não volta quando as palavras começam a voar. O meu corpo, no entanto, mantinha-se quieto, quase imóvel, como se a própria coragem precisasse de silêncio para respirar. Ele subiu ao púlpito com aquela pose de quem já tem a sentença pronta, mesmo sem a sentença ter sido proferida. A voz dele cortou o ar, fria e calculada, como lâminas bem afiadas que não precisam de muita força para ferir. O que saiu daquele homem não foi apenas uma listagem de bens, contas e dívidas, foi uma declaração de guerra contra a nossa história. Dizia aquilo que não se diz em público, o que fica escondido nas casas que fechamos as portas. E ao dizer, parecia que o mundo inteiro se inclinava para ouvir. Hoje ele se via vitorioso, o senhor da minha vida, como quem segura o leme de tudo que um dia tivemos. A amante dele, sentada na primeira fileira, cruzou as pernas com o ar de quem sabe que o seu sorriso já decidiu o desfecho de muitas noites. Os lábios, pintados com uma precisão quase artística, mantinham um desprezo que queimava mais que qualquer palavra. Seus olhos, frios como vidro, percorriam a sala sem hesitar, como se cada pessoa ali fosse uma peça de um tabuleiro para ser movida pela única jogada que realmente importava, a nossa separação. Eu observei essa mulher não com raiva, mas com uma espécie de curiosidade amarga, como quem olha para a própria sombra e entende que ela também tem segredos que não ousa revelar. Ao meu lado, o advogado dele, o meu, não era nem o máximo da competência, nem o mínimo da gentileza. Era o silêncio em pessoa, a precisão de quem sabe que cada frase pode ser uma arma ou um escudo. Ele inclinou o corpo em minha direção, não para me reconfortar, mas para que eu ouvisse o que ele não dizia. E, no entanto, a sua voz, quando quebrou o silêncio, transformou-se em uma espécie de feitiço prático. Disse, sem levantar a voz, que tudo o que ocorreria a partir daquele momento seria orquestrado com o propósito de revelar não apenas a repartição de bens, mas o que cada um de nós realmente vale diante de si mesmo. Você fez exatamente o que eu sugeri? A voz dele parecia um sussurro que atravessa a madeira da bancada e chega direto ao 8º lábio do meu ouvido. A frase, embora simples, carregava o peso de um aviso. Há planos que dependem de quem os lê, de quem respira entre as linhas, de quem sabe onde a cortina cai para que o segredo apareça. O meu advogado não sorriu, não piscou, apenas deixou que o hálito lento da sala registrasse que ali não havia improviso. Apenas uma coreografia bem ensaiada que prometia transformar o que parecia inevitável em um espetáculo cruelmente calculado. A minha respiração, em contraste, era a única coisa que não cedera ao tempo. O ambiente parecia se contrair, como se cada som tivesse um volume a ser levado ao extremo. O barulho da minha própria água correndo pela garganta ficou tão baixo que quase não pude ouvir, mas foi suficiente para me lembrar de que, por trás de cada palavra que seus advogados soltavam, havia uma distância que não podia ser roubada. A distância entre o que alguém promete e o que você sabe que realmente pode desafiar. E então eu ouvi o galope dos passos do meu próprio passado, aquele que meia-noite me arrastou para me tornar quem eu sou agora, alguém que não teme a verdade, mesmo quando ela vem com a pele de quem nos traiu. O que ainda não era claro para ele, e talvez não seja para muitos que o olham apenas como um marido que falhou, é que o meu silêncio não era fraqueza, era uma bússola. Enquanto ele falava da casa, das centenas de milhas de investimento, de contas que não cabiam mais na minha paciência, eu via o retrato do que ele realmente temia. A possibilidade de alguém, algum dia, abrir a porta certa, acender a lâmpada certa, perguntar o que exatamente aconteceu naquela casa onde tudo parecia ter ficado para trás. O salão do tribunal parecia, de repente, uma espécie de cinema em que as cortinas jamais caem, apenas se ajustam para que o foco esteja sempre em mim. Não no dinheiro, não no prestígio,
não nas ligações frias que ligavam meu ex-marido à vida que eu desconhecia. E quando a amante ergueu o que foi, para mim, apenas um sorriso de conveniência, para ele era um véu que cobria o tipo de vergonha que ele prefere manter longe da luz. O jogo não era apenas de quem ficaria com o quê. Era, antes de tudo, sobre quem ainda poderia sonhar com a ideia de reconstruir o que foi destruído por palavras afiadas. O meu próprio advogado, que sempre soube onde o risco começa e onde a coragem termina, recostou-se nas costas da cadeira, como se o peso da história pedisse apenas para ser dita no momento exato. E ele revelou, sem dizer, que havia preparado mais do que uma simples defesa de bens. Havia uma estratégia para que as mentiras dele aparecessem, peça a peça, como quem desmonta uma máquina, para mostrar que a complexidade era apenas uma fachada. Eu não precisava repetir para mim mesma o que eu já sabia. O divórcio não seria apenas uma partilha de posses. Seria uma revelação do que ele foi capaz de esconder, do que eu me recusei a aceitar e do que, no fundo, ele temia ter exposto diante do mundo. E ainda que eu permanecesse ali, com a voz que não tremia, com a mão que não soluçava, eu sabia que não era apenas sobre o que eu iria perder, mas sobre o que eu poderia, finalmente, reivindicar de uma vez por todas, a minha própria verdade, a minha chance de respirar sem o peso dele no meu pescoço. A cada palavra que o outro lado empurrava para a frente, eu observava os olhos da escuridão entre as cortinas do tribunal, como se a própria noite quisesse entrar pela porta entreaberta, observando cada movimento, cada respiração, cada pequena hesitação que pudesse trair o que está por vir. Eu percebia que o que eles chamavam de ataque era, na verdade, minha oportunidade de colocar fim a uma mentira antiga, que a minha vida dependia de como eu aceitava as regras impostas por alguém que não ousa seguir as próprias. E, nesse momento, o peso de tudo o que ficou por dizer começou a se acumular na sala como uma névoa espessa que não se dissipa com a luz do dia. O relógio bateu o próximo compasso e, em vez de sentir medo, senti uma formigação quente correr pela espinha. Não era apenas ansiedade, era a primeira faísca de uma estratégia que, com o tempo, iria revelar que o verdadeiro jogo não é sobre bens materiais, mas sobre quem pode manter a própria voz quando tudo ao redor tenta silenciar. E, com esse pensamento, o futuro começou a se aproximar, não como uma promessa, mas como uma ameaça doce e inevitável, que promete arrancar do interior o que eu mais amava, a minha capacidade de escolher o meu próprio destino. O murmúrio do tribunal continuou, as vozes se entrelaçaram e, por um instante, eu senti que o mundo inteiro seguiu comigo na mesma cadência. O pulso em toques lentos, a respiração medida, a determinação que cresce no silêncio. E foi então que o que parecia apenas uma manobra de divisão revelou-se parte de algo muito maior, uma oportunidade de expor não só o que ele tentou esconder, mas também a minha coragem de romper com a narrativa que ele insistia em me impor. O show, como ele queria chamá-lo, começaria não quando as cortinas se abrirem, mas a cada palavra que eu me permitisse dizer com a minha própria voz. Enquanto a sala aguardava o veredito, eu soube, sem precisar de confirmação, que o jogo estava apenas começando. E que se algo pudesse ser tirado de mim naquele dia, ele não seria a minha vida, nem o meu futuro, nem o meu orgulho. Seria apenas o último passo para eu finalmente perceber que eu era, de fato, dona de uma força que não depende de quem me destrói, mas de quem me permite reconstruir. O peso do silêncio, aquele que eu carregava sem rótulo, começou a se transformar em uma arma sutil, a calma que não é ausência de emoção, mas a escolha de não ceder ao espetáculo que eles querem que eu jogue. E quando o som do martelo finalmente findou o início da batalha, eu já sabia que o verdadeiro peso não era o que saía da mesa de acordos, mas o que eu carregava dentro de mim, pronto para ir além de qualquer sentença. O que viria a seguir não estava escrito nos papéis que tremiam entre as mãos dos advogados. Estava gravado na minha respiração, no meu olhar determinado, e na certeza de que, se o mundo decidiu que eu seria apenas mais uma parte na história dele, eu escolheria, a partir daquele momento, reescrever cada linha com a própria mão. E foi assim que o começo, disfarçado de um simples divórcio, abriu para mim a porta de um mundo onde o poder não tem país,
não tem máscara e, acima de tudo, não precisa dizer tudo para ser verdadeiro. A primeira rodada não foi sobre caixas e números, foi sobre quem mantém o silêncio quando tudo que existe entre dois olhares é uma distância que nem a soma dos bens consegue apagar. O juiz ergueu a mão, pediu calma e o ambiente voltou a respirar com o peso de promessas quebradas e de segredos que ainda não encontraram a boca certa para falar. O marido, com a pose de quem sabe que a vitória já tem o rosto desenhado, abriu a gaveta invisível de suas desculpas, planilhas, números, perímetros de riqueza que pareciam, a cada linha, mais distantes da verdade do que as próprias palavras que as criaram. A amante, aquela constelação de desprezo que iluminava a primeira fileira, moveu-se como quem já sabe que cada gesto será anotado na memória de alguém que não pode apagar. O sorriso não era apenas uma máscara, era uma lâmina de vidro, cortando a distância entre o que ele pretendia que os outros vissem e o que, de fato, ocorrera nos bastidores da nossa vida. Ela não piscou. Olhou para a minha direção, como quem sabe que o próximo movimento não depende de quem está no centro da arena, mas de quem observa de fora, com a paciência de quem já viu o fim de muitos espetáculos. Ao meu lado, o advogado dele não era mais do que uma sombra de voz firme, o silêncio que dá peso a cada palavra que não precisa ser gritada para ser ouvida. Ele se aproximou, carregando a teoria como quem segura uma tocha, não para iluminar, mas para queimar as mentiras que já queimaram tanto a mim quanto a nós. E, no entanto, não houve ameaça, apenas a certeza de que cada frase que eu dissesse, cada reação que eu oferecesse, seria lida como evidência da minha capacidade de resistir sem ceder. Você fez exatamente o que eu sugeri? A voz dele, quando finalmente rompeu o sordino, não foi um convite, foi um sinal de alerta. Não houve sorriso, houve a confirmação de que a peça-chave da nossa estratégia não era o que ele dizia, mas o que o resto do mundo poderia perceber por trás da retórica dele. O meu advogado manteve o mesmo tom contido que usara desde o início, mas as palavras que ele escolheu, por meio da sua voz, carregaram o peso de uma revelação que não precisava de grito para ser ouvida. A verdade não segue regras, ela impõe tempo, respiração e, às vezes, a coragem de esperar. O relógio parecia converter cada segundo em uma sentença de justiça que ainda não havia sido escrita. Enquanto o meu ex-marido descrevia suas supostas conquistas, eu observava a forma como o mundo se ajustava ao redor dele, a amante com o corpo alinhado à própria vaidade, as testemunhas que escolhiam cuidadosamente não encarar o espelho, e, no fundo, eu mesma, que não precisava falar para que algo dentro de mim começasse a falar por mim. O silêncio que me sustentava não era submissão, era a lâmina invisível que impedia que qualquer mentira me perdesse de vista. Foi então que o advogado dele levantou a cabeça, não para gritar números, mas para invocar uma memória que não cabia em planilhas. A noite em que a casa pareceu respirar por meio de um segredo que só nós dois sabíamos. Ele tentou criar outra paisagem, uma de que eu era alguém que havia se rendido ao peso de uma vida que não era mais minha. Mas cada palavra que ele soltou parecia apenas criar fumaça para ocultar a verdade que, de algum modo, já se fazia presente entre as frestas da sala. A minha aparência de calma não era fraqueza, era a escolha de não permitir que a performance dele virasse a minha história. No meio daquele ritual de cobranças, o meu advogado sorriu sem dentes de coragem, não de alegria, mas de certeza. Sabia que a audiência não estava ali apenas para ouvir uma partilha de bens, mas para testemunhar o nascimento de uma nova consequência. O que ele temia não era perder dinheiro, era perder o controle sobre o que ele nunca deveria ter controlado: a minha respiração, o meu tempo, a minha própria voz. E por isso, quando as perguntas começaram a subir como pequenos golpes, eu respondi com a menor intensidade que ainda pudesse comunicar a verdade mais explícita. Sim, eu ainda tenho direito ao meu futuro. Sim, eu ainda posso escolher o que fazer com ele. Não, eu não vou me curvar diante do medo que ele tenta impor como lei. A cada pergunta, as cortinas pareciam se mover um pouco mais para revelar a cena oculta por trás daquilo que chamavam de divórcio civil. A verdade que cresce nos interstícios das palavras, a força que se revela na pausa entre uma frase e a próxima,
a possibilidade de transformar uma prova em uma testemunha da minha própria resistência. A amante, com o desdém ainda pintado nos lábios, olhou de frente para mim como quem esperava que eu desmoronasse sob o peso da própria confiança. Mas eu não cedi, mantive o olhar, não para desafiar, mas para demonstrar que havia uma linha entre a razão de quem luta e a loucura de quem acredita que o destino pode ser imposto por números. Quando a audiência pediu uma pausa para que as partes pudessem consultar documentos, a sala se encheu de um silêncio que não era vazio, mas cheio de possibilidades. Saí correndo para o corredor, não para escapar, mas para respirar o ar que ainda não era transportado pelos papéis. A minha mente girava com a velocidade de uma máquina que só para quando encontra uma verdade que não pode ser desmontada. Ali, na sombra do corredor, eu ouvi o sussurro do meu próprio passado, lembrando que cada escolha que fiz e que deixei de fazer me trouxe até aquele instante, firme, consciente, pronta para a próxima tomada de coragem. O advogado veio atrás de mim, com a voz ainda velada pelo controle, e sussurrou, apenas para que eu ouvisse, uma versão do que já sabíamos. O show seria não apenas um confronto de riqueza, mas um confronto de quem somos, quando o mundo tenta medir nossa dignidade pela soma de bens possuídos. Estamos prontos, ele disse, não em tom de vitória, mas em tom de aliança. E eu percebi que, pela primeira vez, não se tratava mais de derrubar o inimigo. Tratava-se de erguer a verdade que o mundo teria de ouvir, mesmo que ninguém quisesse acreditar. Voltei à sala do tribunal com uma respiração que não precisava ser dramática para soar definitiva. O peso de tudo o que vinha pela frente estava ali, refletido no brilho do anel que ainda me lembrava de onde eu vinha e para onde eu iria. O juiz ergueu a cabeça, o martelo prendeu o ar por um instante que pareceu durar uma eternidade, e o som da minha voz, quando finalmente veio, estava contido, forte, sem exageros, quase como se eu estivesse falando para mim mesma. Você não está sozinha. Você está apenas no começo de uma nova forma de ser. Sem o peso dele, sem a sombra dele, apenas com a verdade do seu próprio tempo. E naquele instante, a ideia do que seria o pit stop daquela batalha não era mais um intervalo para recalcular perdas. Era um espaço para respirar a coragem de um novo capítulo. O show ainda não começara de verdade, mas eu já podia ouvir o rumor das cortinas se movendo, o rumor de que o próximo ato obedeceria a uma lógica diferente. Não mais a tentativa de destruir, mas a determinação de reconstruir, passo a passo, o que o medo tentara esconder. O que viria adiante não seria apenas a distribuição dos bens, mas a distribuição de valor, o valor da minha autonomia, o valor da minha voz, o valor da minha vida, que a partir daquele dia deixava de depender do que ele dizia ser meu. O silêncio que se instalou na sala não era apenas ausência de ruído. Era uma garantia de que todos ali sabiam que o próximo movimento não seria apenas um acerto de contas, mas o desenho de uma verdade que poderia outrora parecer impossível caber dentro de uma partilha. O juiz manteve-se imóvel, a expressão suave de quem acredita que a justiça precisa de tempo para respirar, mesmo quando o tempo parece ter pressa de nos expulsar da nossa própria história. Do meu lado, o anel continuava a cintilar, não como lembrança do que foi perdido, mas como farol de algo que ainda não havia sido permitido crescer, a minha decisão. A amante, essa figura de silêncio ensaiado, ergueu o queixo com o mesmo ar de quem já soube muito antes de o fato acontecer. Não piscou, não respirou fundo, apenas observou, como quem sabe que a peça-chave do show não é a sua própria presença, mas a minha reação a tudo o que ainda não foi dito. O espectro de sua miragem de perfeição pairava na sala, não como perfume de luxo, mas como ameaça velada de que o mundo pode escolher conviver com mentiras quando elas parecem bonitas aos olhos de quem as vende como verdade. Ao meu lado, o advogado continuou a ser aquele instrumento de precisão que não grita, não promete, apenas coloca as palavras no lugar certo, como quem alinha peças invisíveis de uma máquina complexa. Ele não precisava dizer muito. A sua presença já dizia tudo. Havia uma estratégia que ia além de ganhar ou perder bens. Havia a necessidade de contar uma história que não cabia nos papéis, uma história que falava da minha liberdade como um corpo que retorna ao seu eixo após ter sido girado pela mão de alguém que a queria transformar em curva.
Foi então que, sem anúncio, o ambiente mudou. Não houve estalo nem trovoada, apenas uma diferença sutil no ar, como se alguém tivesse aberto uma fresta entre o que já era o suficiente e o que ainda poderia ser. O meu marido abriu, por fim, a boca para acrescentar mais uma linha ao seu roteiro de controle. Números, porcentagens, previsões de lucros que ele pretendia transformar em armas de humilhação. E naquele instante, percebi que o verdadeiro perigo não era a soma de bens que estaria amargando a nossa casa, mas a soma de palavras que ele pretendia transformar em culpa para me enterrar sob o peso de uma vida que não era mais minha. O meu silêncio, que sempre foi a minha bússola, tornou-se o meu aliado mais perigoso. Não era silêncio de submissão, era silêncio de precisão. Cada respiração contida, cada ângulo do corpo, cada olhar que não se desviava, era uma evidência de que eu poderia falar sem gritar e, ainda assim, incendiar a narrativa com a força de quem escolhe a verdade pela qual vale a pena lutar. E foi nesse ponto que o meu advogado, com a sutileza de quem sabe que o acaso não me concede vitórias, resolveu a jogada. Não revelar tudo de uma vez, mas construir, peça a peça, a prova de que a nossa história merece ser contada com a veracidade de quem não tem nada a esconder, exceto o que já não cabe mais no peito de alguém que decidiu não se deixar reduzir à soma de dívidas emocionais. As perguntas chegaram em ondas diferentes, cada uma carregando uma dúvida que parecia inócua, mas que, se ouvida com a paciência que a verdade exige, revelava a fratura de uma vida que se manteve inteira apenas porque alguém insistiu em fingir que tudo estava sob controle. Eu respondi com a cortina do meu rosto intacta, com a voz contida, com o tempo que não cede ao impulso de fazer do relato uma confissão que se apressa para cair no colo do julgamento. A amante, ainda elegantemente desconcertante, guardou o espaço entre as palavras com a precisão de quem sabe que cada silêncio pode ser uma porta para o que ainda não foi dito por mim. O relógio, esse observador implacável, parecia medir não apenas segundos, mas a espessura da minha resolução. Cada giro de ponteiro anunciava uma nova oportunidade de não ser mais definida pela rejeição que ele fazia soar como decreto, mas pela maneira como eu escolho respirar diante da tempestade que ele invoca. E enquanto as perguntas vinham, meu advogado, com a voz que não se eleva, desarma as intenções dele ao transformar as perguntas em convites para que eu mostre quem eu sou quando ninguém está olhando. Alguém que não se dobra, não se ausenta, não se vende pelo medo. Entre uma intervenção e outra, a sala parecia estreitar-se ao meu redor, como se o mundo inteiro estivesse comprimindo-se para ver se eu cederia. Mas eu não cedi. Em vez de ceder, comecei a desenhar, com palavras que não precisei gritar para que o outro lado entendesse, o mapa do que realmente estava em jogo. Não apenas a repartição de coisas, mas a redistribuição de responsabilidade, de direito à própria história, de dignidade que não pode ser negocia a cada lançamento de manchete ou a cada promessa quebrada. Quando o intervalo finalmente chegou, respirei fundo, não para parecer forte, mas para confirmar a mim mesma que aquele momento não era uma pausa para o vencimento, mas o espaço onde a verdade começa a caminhar por si só, independentemente de quem tenta prendê-la a uma linha de números. O corredor, novamente, ganhou uma virada de vento que trazia o cheiro de café, de papel antigo, de uma casa que pareceu um dia repousar sob o peso de segredos. Meu marido, de casaco alinhado, recostou-se na cadeira, parecendo pronto para o próximo movimento que ele imaginava seria a conclusão do seu domínio. E ali, entre o som de passos longos e o sussurro da minha respiração, percebi que a guerra não seria vencida pela posse de tudo, mas pela coragem de deixar que minha verdade brilhasse sem pedir licença a ninguém. O show, como era chamado, não começaria com aplausos, começaria com a minha decisão de não me apresentar como vítima, mas como autora da minha recuperação. E ao perceber isso, o supervisor invisível de toda aquela encenação, o tempo, fez seu silêncio pesar ainda mais do que o martelo do juiz poderia fazer com o destino de uma vida. Voltei à sala com uma nova clareza na pele. Eu não precisava do que ele dizia ser meu para existir. Eu já existia na forma de cada escolha tomada, de cada respiração contida, de cada promessa que eu não rompi com a minha própria voz.
A próxima rodada prometia não ser apenas uma auditoria de bens, mas uma auditoria de quem eu sou e de quem ele jamais poderá ser sem perder o que o levou a fingir que era dono de mim. E, quando o juiz, de volta ao centro, levantou a cabeça para deixar claro que o tempo havia voltado a andar, senti pela primeira vez em muitos momentos que a história poderia se tornar, ao fim, uma coisa só, a minha, sem reservas, sem a sombra dele pesando sobre cada palavra que eu escolher pronunciar. O retorno da sala trouxe consigo uma nova cadência, o ranger dos bancos, o clique quase mecânico do relógio, o ar frio que parecia abraçar cada detalhe da minha pele e, mesmo assim, não apagar o fogo que carregava por dentro. O juiz, ainda com aquela calma que não é apatia, permitiu que a leitura de uma nova página começasse sem pressa. O marido ergueu as mãos como quem apresenta uma obra pronta, as planilhas brilhando sob a luz fria, cada linha uma promessa de equilíbrio que, aos meus olhos, era apenas uma máscara para o desequilíbrio que ele preferia manter invisível. A amante, naquela silhueta invariantemente serena, deixou o corpo inclinar-se para a frente apenas o suficiente para que o reflexo do seu olhar alcançasse a minha direção. Não piscou. Não deixou que a cortina das palavras, que ele tanto prezava, cedesse 1 milímetro sequer. Tudo ali era uma coreografia que contava, sem dizer quem era quem naquela sala. Ela sabia que cada gesto era uma evidência a mais de que o poder dele se alimentava de aparências, de números alinhados como se fossem estrelas em uma noite sem nuvens. E, ao mesmo tempo, o brilho nos seus olhos era também o brilho de alguém que não tem nada a perder, alguém que, de certa forma, já havia escolhido onde valia a pena colocar o peso do próprio orgulho. Ao meu lado, o advogado dele manteve a pose de quem não precisa gritar para que a verdade tenha sua voz, a boca fechada, o olhar afiado, a mente em constante pulso de cálculo. Ele parecia mais uma máquina de hipótese do que um defensor. E ainda assim, cada palavra que ele escolhia, cada pausa que ele deixava pairar, fazia a sala respirar com a precisão de quem sabe que o julgamento é uma trama de leitura lenta. Não é o que se diz, mas quando se diz, e o que esse tempo revela entre as linhas. Ele não buscava apenas descrever ativos. Ele tentava demonstrar que, por cima da contabilidade, havia uma história que não cabia nos papéis. A forma como alguém aprisiona a memória do que foi em nome do que pode ser possuído amanhã. Foi então que o homem, o marido, tentou inverter a narrativa, trazendo à tona uma nova onda de dados, percentuais de aumento, projeções, lucros que pareciam prometer um futuro onde a nossa casa caberia em uma soma de vigas e telhados. E naquele instante, a minha respiração, que até ali tinha aparecido apenas como uma música contida, começou a soar como um sino discreto. Não de ameaça, mas de chamada àquilo que havia de verdade escondida sob aquele tejado de números. A minha autonomia, a minha lembrança de quem eu era sem o peso de alguém que se diz dono de todos os meus passos. O meu advogado, porém, não permitiu que a cena escorregasse para o melodrama financeiro. Ele ergueu apenas o olhar, deixou que o silêncio falasse por ele e, então, falou de forma simples, contida, quase como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que precisava se encaixar sem força. Disse, sem elevar a voz, que não se tratava apenas de repartir o que havia sido acumulado, mas de repartir a responsabilidade pela história que chegara ao fim. E que, se o mundo esperava que eu demonstrasse minha dor com lágrimas ou gritos, o que ele realmente esperava ver era a demonstração de que eu ainda tinha escolha, a escolha de não ser reduzida a uma soma de dívidas emocionais. As perguntas, quando vieram, não vieram para quebrar, mas para medir o peso da minha presença. Cada indagação era uma vela acesa em um corredor longo, cuja linha final ninguém podia prever. Perguntas sobre o que realmente aconteceu nos dias que antecederam a separação, sobre as pequenas falhas que parecem grandes quando são repetidas, sobre quem convidou quem a caminhar por caminhos tortos que não tinham saída. Eu respondi com a paciência de quem sabe que a verdade não precisa de explosões para alcançar a audiência. Ela pode nascer na pausa, respirar na hesitação, falar na distância entre uma frase e a próxima. E,
Enquanto eu falava, a amante observava de novo, não com curiosidade apenas, mas com a segurança de quem sabe que o jogo está prestes a mudar de mãos. O relógio continuou a medir os segundos, como se cada um fosse uma batida de uma música antiga que só quem já teve a vida sacudida pela ambição consegue ouvir. E quando as perguntas se tornaram mais pontiagudas, o meu advogado, com a mesma frieza que o caracteriza, começou a tecer, peça a peça, uma linha que nada tinha de teatral e tudo de verdade. Um mapa de responsabilidade, uma rota para que a minha voz não fosse comprada pela transação de bens. Não era apenas sobre o que eu perderia, era sobre o que eu poderia manter. A minha dignidade, a minha memória de quem eu sou, a experiência de viver sem a sombra do controle constante. Entre uma intervenção e outra, o ambiente se estreitou de uma maneira quase física, como se o ar tivesse ficado mais pesado para ver se eu cederia. Mas eu não cedi. Em vez disso, desenhei na mente uma figura simples, clara, a ideia de que o divórcio não seria apenas a soma de partilhas, mas a revelação do que ele temia sempre perder. O meu tempo, a minha respiração, a minha própria história, que não seria contada por números, mas pela coragem de escolhê-la. A amante, ainda impecável na pose, percebeu que não adiantava manter a máscara, porque o que realmente pesava era a minha respiração consciente e o meu silêncio, que já começava a soar como uma decisão. Quando o intervalo chegou, eu saí para o corredor, não para fugir, mas para ouvir o que o silêncio tem a oferecer quando não é cúmplice do embuste. O cheiro de café, de papel amarelado, de uma casa antiga que uma vez deixou de ser casa para se transformar em palco, veio novamente me visitar. O meu marido manteve a postura, achando que a linha do tempo ainda favorecia o seu domínio. O supervisor invisível, o tempo, continuava a observar, como quem sabe que o verdadeiro desfecho não depende de quem grita mais alto, mas de quem tem a coragem de permanecer firme quando a sala volta a acender as luzes. Ao retornar, senti algo diferente na minha pele. Não era apenas a marca de uma luta, era a assinatura de alguém que começava a entender que a justiça não mora em caixas fechadas, nem em dívidas quitadas, nem em laços que se quebram com a simpleza de uma assinatura. A cada respiração, eu me lembrava de uma verdade que a minha boca ainda não tinha dito inteiramente, que o valor da minha vida não se mede pelo saldo de uma conta, mas pela qualidade da minha respiração quando o medo aparece. E com esse pensamento, percebi que o próximo ato não seria uma simples revisão de propriedades, seria a demonstração de que a minha história pode ser contada, passo a passo, sem que eu precise me tornar apenas uma estatística. O juiz, então, ergueu o martelo de leve, como quem sabe que o peso da decisão ainda pode ser suspendido no ar. A pauta não anunciava o fim, apenas a promessa de que aquilo que parecia definitivo ainda pode virar narrativamente. Eu, por minha vez, me senti, pela primeira vez em muito tempo, parte de uma peça maior. Não a vítima daquela contabilidade fria, mas a autora de uma recuperação que não pede permissão a ninguém. O show, aquela ideia que já adentrou a sala como um segredo, estava prestes a renascer em outra tonalidade. Não seria mais sobre quem leva mais, mas sobre quem escolhe, com o próprio coração, o que vale a pena reconstruir.